galera, tudo bem? Rodolfo Marques do Vamos Pra Bolsa aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os fundos imobiliários, porque por vários e vários meses eles ficaram andando de lado, até mesmo caindo, mas recentemente estamos vendo a cotação deles voltarem a subir, e isso está relacionado a alguns fatores aqui do Brasil, como juros, como inflação, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês tudo sobre isso. O que faz os fundos imobiliários subirem agora, se isso é sustentável ou não, e principalmente quais fundos imobiliários estão se destacando nesse cenário. Então confere esse vídeo até o final. E bom, sua primeira vez aqui no canal Trademap, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque toda semana tem muito conteúdo de valor por aqui. Se você não me conhece, eu sou Rodolfo Marques, sou especialista em investimentos e fundador do canal Vamos Pra Bolsa, e tô sempre por aqui no canal Trademap para falar sobre ideias de investimento, sobre possibilidades e principalmente tudo aquilo que pode fazer você ganhar dinheiro e ter uma visão melhor sobre a bolsa de valores, beleza? Então vamos aqui primeiro pro Trademap. Nós temos aqui na bolsa um índice que mede o retorno dos fundos imobiliários, que é chamado de IFIX, e se nós olharmos aqui, né, para um tempo maior, olha só, né, o IFIX aqui, ele estava andando de lado aí, a bem dizer, desde junho de 2020, né, no mesmo nível de preço ali, né, no IFIX, na ordem dos 2.800, né, esse índice. Só que se nós olharmos aqui do fim de julho desse ano para agora, nós temos aqui um IFIX que sobe 5,4%. Isso para fundos imobiliários é bastante coisa, né? A gente falar que no horizonte aí de aproximadamente um mês ele subiu tudo isso. E o que faz com que o IFIX ele suba? Por mais que nós temos hoje um juros em patamar mais elevado, em 13,75, né? Essa é a nossa Selic, nós podemos ter mais alguma alta incremental, mas deve parar por aí. Isso faz com que o mercado, sabendo que ele está perto do seu topo de juros e que a inflação está reduzindo, que ele comece a tirar a pressão dos ativos de risco, porque eles podem voltar a trazer bons resultados. Então, olha só aqui, quando nós comparamos hoje o CDI que nós temos com a inflação que nós temos. Então, nós estamos com o CDI em 13,65, beleza? E a inflação acumulada nos últimos 12 meses de 10%. Essa inflação chegou em níveis maiores, só que se nós olharmos aqui, né, pelo próprio Trademap, a gente consegue fazer isso, que é bem interessante. Dá para acompanhar no horizonte de 12 meses como que variou essa inflação. Então dá para ver que mês a mês estava subindo ali. Em junho continuou subindo, mas em julho tivemos deflação. Então, na média, o preço dos produtos que são medidos aí pelo IPCA caiu 0,68. Então isso foi interessante, isso mostrou que realmente, né, nós atingimos ali um pico de inflação, a inflação ela tende a ficar mais controlada agora, e se a inflação for para baixo e juros está perto do seu topo, o juros já pode começar a cair, e se ele começar a cair, isso vai impulsionar bastante os ativos de risco, porque hoje já tem muitos fundos imobiliários pagando 10%, 12% ao ano, nesses níveis atuais, dado que eles estão extremamente descontados. Quando os juros cair e eventualmente for para 9%, 8% ao ano e olhar esse diferencial, né, entre o que nós temos ali de retorno nos fundos imobiliários e o que o juros está nos pagando, os investidores tendem a investir mais aí nos fundos imobiliários nesse sentido, tá? Então, realmente, um dos catalisadores desse movimento de alta dos fundos imobiliários é inflação mais alta e saber que nós estamos muito próximos aí dos nossos juros, né, do maior patamar dele, porque nós vimos aqui, né, que de escadinha desde março do ano passado está aumentando os juros aqui no Brasil e nós estamos muito mais perto do topo do que do fundo, né? Ou seja, juros ele tende a ficar nesses níveis aí de 13,75, 14, 14,25 eventualmente, porque com deflação, né, com a inflação diminuindo, nós não temos mais o porquê subir mais tanto juros e isso vai beneficiar os ativos de risco como tem beneficiado aí os fundos imobiliários, tá? Para ter noção, nós temos aqui no próprio site do Tesouro o preço dos títulos indexados ao IPCA, né? Eu sempre gosto de levar em conta que o IPCA, quando nós pensamos em fundos imobiliários, porque eles trabalham de uma forma similar, né? Um Tesouro IPCA ele vai pagar IPCA mais alguma coisa, e um fundo imobiliário ele vai pagar alguma coisa mais a inflação, porque os contratos de aluguéis eles tendem a ser reajustados, seja via IPCA, seja via IGPM. Então nós vimos aqui, ó, aqui em julho, por exemplo, o preço dos títulos caiu bastante, né? Ó, tava lá perto dos R$2.000 e caiu para níveis de R$1.845.
né? Dado que nós tivemos ali um cenário de estresse maior no mundo por conta de recessão e afins. Agora que nós temos um cenário um pouco mais controlado, dá para ver aqui que o preço dos títulos IPCA voltaram aos patamares anteriores ali de junho, ou seja, passou o pior cenário, passou o cenário de estresse e agora está mais tranquilo. E tudo isso corrobora para que os fundos imobiliários eles voltem a subir, né? Eles têm uma correlação negativa com isso. Se nós temos o preço dos títulos públicos atrelados ao IPCA caindo, eles tendem a cair também. Se os títulos IPCA eles estão subindo, isso tende a favorecer aí os fundos imobiliários, tá? E alguns exemplos de fundos imobiliários aí que estão indo bem, olha, por exemplo, o KNCR11, ele é um fundo imobiliário de recebíveis, ele nos últimos 12 meses está saltando aqui 21%, fora os dividendos aí de quase 10% que ele está pagando. Só que ele é um fundo imobiliário que está atrelado ao CDI. Então, nós temos um CDI que ele veio aumentando ao longo do tempo. E agora, nesses níveis, esse fundo está pagando aqui, ó, 1,13 ao mês. É bastante coisa. E se juros se mantiver em um patamar mais alto por 6 meses, por exemplo, esse fundo tende a se beneficiar bastante disso. Ou seja, estamos tendo aí uma retomada dos fundos imobiliários, estão voltando a subir, estão pagando aí ótima renda. Os próprios fundos imobiliários de shopping também estão se beneficiando. Nós temos fundos aqui como o HSML11, olhem só, ele é um fundo que está saltando nos últimos 12 meses 18%, está pagando aqui de dividendo 7,89, não é aquele grande dividendo, mas se nós olharmos aqui, ó, num horizonte de um ano, dá para ver o quanto que esse dividendo foi crescendo, né? E mostra, de fato, essa robustez dos fundos imobiliários. Então não é só olhar para os dividendos acumulados nos últimos 12 meses, mas sim olhar se esse dividendo está se mantendo estável, está caindo ou eventualmente está subindo. Porque se ele está subindo, você pode ter aí uma renda maior do que essa que nós temos aqui. Porque quando você pega o dividend yield de 12 meses, ele olha para o passado, para os últimos 12 meses, mas ele não projeta o futuro de resultado que você pode ter. Beleza? Quero saber de você, quais são os seus fundos imobiliários preferidos aí em carteira? Eu vou comentar do meu perfil aqui quais são os meus e espero que você comente os seus aqui embaixo. Também, se curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal de Trademap. Tamo junto!